Então, os irmãos já ouviram bastante palavras nesse quesito. Eu quero compartilhar com os irmãos alguma coisa também da parte do Senhor. Olha o versículo 5 e diz assim: olha, então Josué disse ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas no meio de vós. Irmãos, a minha intenção ao colocar essa campanha, porque nós já estamos chegando no final do ano de 2023, estamos próximos do ano de 2024, e todos nós queremos e desejamos que o ano de 2024 seja um ano de bênçãos, seja um ano de conquista, seja um ano de vitória. Ninguém deseja que o próximo ano seja um ano de derrota. Acredito que todos os irmãos que estão aqui não acreditam ou não querem que o ano de 2024 seja um ano de perda. Todos nós queremos que nesse próximo ano as maravilhas do Senhor se manifestem na nossa vida. Mas, diante de tudo aquilo que nós queremos, é necessário que nós venhamos estar na posição que o Senhor quer que nós estejamos. Aqui nós encontramos Josué conduzindo o povo, e o povo estava para poder entrar na terra prometida e lutar contra os habitantes que lá estavam. Eles estão em um limite, aonde o rio Jordão impede que eles passem. E o Senhor Deus, que havia chamado Josué, disse que a partir desse momento, o Senhor Deus faria maravilhas através de Josué. Mas para que essas maravilhas acontecessem, era necessário que o povo se santificasse. Os irmãos estão entendendo? Seria melhor que eu pudesse colocar uma palavra aqui, seria melhor que o povo se consagrasse. Irmãos, o nosso Deus, ele não deixou de agir e a vontade dele continua sendo a mesma. O nosso Deus ainda cura, o nosso Deus ainda liberta, o nosso Deus ainda realiza coisas maravilhosas. Mas é necessário que eu e você, que somos a igreja dele, venhamos nos santificar, venhamos nos consagrar, venhamos nos purificar, venhamos estar segundo as condições morais e espirituais que ele quer e que ele exige na sua santa palavra. E Josué disse aqui para o povo: é necessário que vocês se santifiquem. O que é santificar? Em Êxodo, capítulo de número 19, versículo 14 e versículo 15, há o ritual de santificação. O Senhor Deus apresenta um ritual de santificação. E qual é esse ritual de santificação? As pessoas deveriam se banhar, deveriam lavar as suas vestes, deveriam se afastar de mulheres, não ter relações sexuais com mulheres por um período, deveriam deixar de comer determinadas comidas e de se alimentar de outras. Isto era um processo de santificação ou um ritual de santificação. Aqui no capítulo 3, não há esse tempo de realizar esse ritual de santificação, porque eles estão prontos ou próximos a chegar no Rio Jordão. Porém, a ordem é dada: santifiquem, porque através da vossa santificação o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, é claro que você já conhece a passagem, sabe que no outro dia Josué vai levar o povo até a beira do ribeiro, do Rio Jordão. Os sacerdotes com a arca nas costas vão tocar nas águas, as águas vão retroceder e o povo vai passar em pés enxutos. Isso foi a maravilha que o Senhor Deus fez. É claro que proporcionalmente falando, é um pouco menor do que Moisés, porque Moisés, ele toca nas águas do Mar Vermelho e as águas se abrem e o povo passa em pés enxutos. Porém, não deixou de ser um grandioso milagre feito pelo nosso Deus. Quando os sacerdotes tocaram com os pés nas águas, as águas deixaram de correr e foi feita uma grande barreira. E o povo passou em pés enxutos. Esta era a maravilha que o Senhor disse que faria no outro dia. Mas era necessário que o povo se consagrasse, era necessário que o povo se purificasse, era necessário que o povo estivesse em uma condição moral, física e espiritual, para que Deus pudesse então agir no meio daquele povo. Nós estamos vivendo em dias onde as pessoas acreditam que Deus aceita tudo e faz tudo independente da condição que a pessoa esteja.
E o nosso Deus não mudou. Aleluia. As exigências bíblicas continuam sendo a mesma. A igreja precisa orar, a igreja precisa jejuar, a igreja precisa se consagrar, a igreja precisa se santificar. O nosso Deus, Ele quer nos usar. O poder dele ainda é o mesmo. Ele quer nos surpreender realizando coisas maravilhosas. Mas para que Ele faça isso, é necessário que eu e você, que somos os agentes de Deus aqui nessa terra, nós somos aqueles a quem Deus quer usar. Para Deus nos usar, Ele quer que eu e você estejamos nas condições necessárias para Ele usar. Aqui é exigido santidade, aqui é exigido consagração, aqui é exigido purificação, aqui é exigido que aquele povo esteja em uma condição espiritual necessária para que Deus venha manifestar o poder dele. Para esse próximo ano que nós estamos chegando, como eu disse para você, todos nós desejamos, aspiramos e queremos grandes realizações. Mas essas realizações só virão quando eu e você colocarmos a nossa vida no altar, nos consagrarmos e buscarmos mais e mais a presença do nosso Deus. Os irmãos estão entendendo? Santificação. É claro que nós precisamos entender o processo da santificação. É claro que nós estamos em um processo de santificação. O que é um processo de santificação? Preste atenção nisso que eu vou falar com você aqui, irmãos. Irmãos, todos nós vivíamos no pecado. Nós andávamos no pecado. Como eu estava pregando ontem na casa de uma irmã, eu estava dizendo, a minha família, não é uma família cristã. Eu nasci no lar onde meu pai era alcoólatra, os meus irmãos eram alcoólatras, até os meus 16, 17 anos, dentro do meu lar, tínhamos brigas, entre outras coisas. Eu fui apresentado ao pecado logo cedo. Eu vim encontrar com Jesus quando eu tinha 16 para 17 anos. Como eu acredito que você também. Então eu vivia no pecado. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o meu Senhor, Ele me tirou de uma posição de um homem pecador e me colocou em uma posição de santo. Assim é com você também. Assim como você estava no pecado, quando você entrega a sua vida para Jesus, o Senhor tirou você de uma posição de pecador e colocou em você em uma posição de santo. Por isso, quando o apóstolo Paulo vai escrever as suas cartas, ele direciona à igreja de Corinto, à igreja de Filipenses, ele fala aos santos daquela igreja. Ou seja, o santo, ele está numa posição de santo ou de santidade. Mas a santidade não é só posição, é necessária uma prática. Então, a partir do momento que nós estamos na posição que Deus nos colocou, é necessário que nós venhamos nos santificar diariamente, constantemente, porque diariamente acontece aquilo que Deus disse para Caim: o pecado está à porta, e cabe a mim e você nos desviarmos da aparência do mal, fugirmos do pecado e nos consagrarmos segundo a vontade do Senhor. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Vou repetir novamente, preste atenção. Quando nós falamos, como eu digo, nós sempre temos um ponto de identificação. O que é o ponto de identificação? Nós entendemos as coisas segundo o ponto de identificação que nós temos. Por exemplo, eu vim da igreja católica apostólica romana. E lá, para nós, santo eram as imagens que estavam penduradas na sala de casa. Então, quando nós falávamos, quando nós íamos explicar sobre santo, nós dizíamos São Pedro, São João, São Antônio, etc, etc, etc. Mas esses não são santos, eles foram canonizados pela igreja católica. Santo é aquele que Jesus entrou na vida, transformou a vida dessa pessoa, pegou os seus pecados, lançou no mar do esquecimento, tirou essa pessoa de uma condição, de uma posição de pecador, de mentiroso, assassino, estuprador, pai de santo, entre outras coisas, e transportou para o reino da luz, e essa pessoa agora está, aleluia, em uma posição de santo. Mas deve viver uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade? Se Deus irá e se apartar do mal, se apartar do pecado, se apartar das tentações que o diabo está apresentando. O texto aqui diz: santificar. Nós precisamos nos santificar, porque diariamente nos é apresentado o pecado. Diariamente nós ainda estamos em uma natureza pecaminosa. Os irmãos estão entendendo? Essa carne aqui, nós ainda temos uma natureza pecaminosa.
Ela ainda deseja as coisas desta terra. Ela deseja a prostituição. Ela deseja o pecado. Por isso que acredito que Tiago fala assim: nós somos tentados quando engodados pela nossa própria concupiscência. Os irmãos estão me entendendo? Para grandes realizações da parte de Deus é necessário profunda consagração. Aleluia. Nós estamos vivendo dias onde nós como igreja, nós estamos perdendo o princípio da consagração. E quando eu falo o princípio da consagração, eu estou dizendo: estamos orando pouco, estamos jejuando pouco, estamos nos consagrando pouco. Nós desejamos grandes realizações, mas nós fazemos muito pouco. E a unção, ela custa um preço. A autoridade, a unção da parte de Deus tem um preço. Ela não vem de mão beijada. É necessário que eu e você venhamos pagar esse preço. Eu não estou falando financeiramente, não estou falando de dízimos e oferta. Eu estou falando de joelho no chão, boca no pó, falar com Deus, aleluia, constantemente e diariamente. Porém, muitas pessoas estão satisfeitos em orando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. As pessoas estão satisfeitas em fazer pouco para Deus, e pouco se faz, aleluia, em busca de Deus, ao encontro de Deus, recebe pouco e estão satisfeitos com o pouco que tem. Meu irmão, se nós queremos ver a realização de grandes coisas, é necessário que nós venhamos pagar o alto preço da consagração, da santificação, da purificação. Nós precisamos buscar a face do Senhor. O texto diz: amanhã farei maravilhas. Essa maravilha é o Jordão retroceder. Qual é a maravilha que você quer que Deus faça na sua vida? Qual é a maravilha que você quer que Deus realize na sua casa? Qual que é a maravilha que você quer que Deus realize em você, através de você e com você? Qual é essa maravilha? A Jeremias, o Senhor Deus disse que faz coisas grandes e firmes que você não sabe. Você se lembra? Clama a mim, responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Eu preguei aqui no domingo sobre o Deus que faz coisas grandes. Vocês não se lembram? Eu falei sobre o nosso Deus, quantas coisas grandes que Deus faz. Se nós olharmos para o Velho Testamento, o nosso Deus é o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que fez o Jordão retroceder. O nosso Deus é o Deus que ressuscitou mortos, curou enfermidades, multiplicou peixes e pães, transformou água em vinho, aleluia, fez o homem andar sobre as águas, e ele mesmo, Jesus, andou sobre as águas. Isso é maravilhas. Quais são as maravilhas que você quer que, aleluia, você quer que aconteça na sua vida? Mas para que essas maravilhas se materializem, se tornem reais, é necessário que você se consagre, é necessário que você busque mais o Senhor. É interessante que o ministério de Jesus é fantástico, né, irmãos? O ministério de Jesus é extraordinário. 3 anos e meio, 3 anos onde ele curou, sarou, perdoou. Mas você parou para analisar como Jesus conduziu o seu ministério? Durante o dia ele estava no meio do povo, orando, pregando e ensinando. E à noite ele se retirava para os montes e ia falar com o Pai. Você entendeu? Durante o dia ele está curando, durante o dia ele está expulsando demônios. E à noite ele se retirava para falar, para ter intimidade, aleluia, com o Pai. Isso que a palavra de Deus diz. Você se lembra do milagre da transfiguração? Jesus estava no monte falando com o Pai. No outro dia, quando ele desce da montanha, tem embaixo um pai com um filho moribundo e endemoniado precisando de libertação. Jesus estava em oração. Quando os discípulos que não puderam expulsar aquele demônio foram falar com Jesus, Jesus disse: é falta de oração, é falta de jejum, é falta de consagração. Aleluia. Quer ter poder na vida? Mais consagração. Quer ver milagres? Mais consagração. Quer ver o extraordinário? Santificação. Embora o texto aqui apresenta a palavra santifique-se, e a nossa ideia de santificação é só de purificação, para a realização de maravilhas é necessário muito mais do que uma simples purificação. É necessário uma profunda consagração. Nosso objetivo é o texto de Josué, capítulo 7. Qual que era a ordem de Deus para Israel? Vocês vão entrar, vão vencer os inimigos e não peguem nada dos inimigos. Porém, um moço chamado Acã, quando chegou lá, vendo as capas, os ouros, ele disse: não, é muita coisa para jogar fora. Ninguém está vendo.
Sorrateiramente ele pegou uma capa, pegou os utensílios, colocou dentro da roupa e correu para a sua tenda. Chegou na sua tenda, fez um buraco, escondeu e cobriu. Ninguém viu. Ninguém viu. Deus que disse para não fazê-lo, viu. No outro dia, vão enfrentar a cidade de Ai, uma cidade menor do que aqueles venceram. Aí Josué disse: para que tantos homens? Não, vou mandar um exército menor. Aí pegou um exército menor e enviou. Quando começa a batalha, o povo de Israel começou a ser derrotado. O exército que Deus disse que era com eles passou a ser derrotado. O povo se retirou e Josué foi falar com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor disse que nos daria vitória, e agora estão sendo derrotados. Esta terra que o Senhor disse que entregaria nas nossas mãos, eles estão sendo mais fortes que nós. Um exército menor está nos vencendo. E aí Deus disse: porque há anátema no meio de vocês. Há pecado no meio de vocês. Ele disse: mas não, Senhor, ninguém pecou. Ele disse: há pecado. Alguém no meio de vocês fez algo que eu não mandei fazer. Alguém no meio de vocês está com pecado oculto e escondido. Aí Josué, o Senhor Deus fala disso, agora fala o seguinte: reúne o povo e começa a fazer a seleção. E começou a fazer a seleção até que a sorte caiu sobre a cama. Irmãos, o pecado, como disse nosso irmão missionário, o pecado, ele impede as ações sobrenaturais da parte de Deus. E por quê? Porque a Bíblia exige de nós santidade e santificação. Esse homem trouxe maldição para todo Israel quando ele deixou que a avareza, a ambição, olha que forte isso, irmãos. Quando ele deixou que a ambição fez com que ele cobiçasse, pegasse naquilo que Deus não mandou fazer. E qual foi a ordem de Deus para Josué no capítulo 7? Purifique. Ou seja, tire aquilo que está contaminando vocês. O que está contaminando a sua carne? O que está contaminando a sua alma? O que está contaminando o povo? É pecado. Mas foi adultério? Não. Foi o alcoolismo? Não. Foi simplesmente uma capa que ele cresceu os olhos. Mas tinha muito! Mas Deus disse não. Irmãos, a ordem de Deus é imperativa, a palavra de Deus é imperativa. Os irmãos são entendendo. Vocês se lembram por que Samuel perdeu a coroa? Você já leu essa passagem? Por que Samuel perdeu a coroa, perdeu o trono? Porque ele desobedeceu a Deus. Tem muita gente que acha coisas banais. Deus não se importa. Não, meu amado irmão. Os olhos de Deus. Ontem eu estava na igreja orando, falando com ele. Eu estava dizendo como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Você já parou para analisar? Presta atenção. Eu sei que você é muito mais inteligente do que eu. Mas eu estava pensando ontem lá na igreja. Eu estava falando com o Papai do Céu. Eu estava falando: nossa, nós vivemos uma terra que hoje deve ter, na Terra, no planeta Terra, nós devemos ter mais ou menos 7 bilhões de pessoas. É muita gente. 7 bilhões de pessoas. Espalhados nos 5 continentes, né? Continente americano, asiático, africano, todos os 5 continentes. É claro que não são todos que servem ao nosso Deus, mas o nosso Deus conhece a todos. Imagine esse Deus que conhece esses 7 bilhões de pessoas, espalhadas em todo o planeta. Eu não estou dizendo que ele conhece só no sentido de conhecer, porque deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Eu estava analisando como eu e você somos somente um número nessa terra. Você sabia que você e eu somos somente um número nessa terra? Para muitos, não para Deus. Somente Deus dá o devido valor. Até mesmo para a nossa família. Se hoje eu morrer, às vezes a minha esposa vai ficar um mês, um ano, mas ela vai conhecer outra pessoa e vai casar. Os meus pais, a minha mãe e meu pai, para eles eu sou único. Mas quando eles falecerem, os meus irmãos logo se esquecerão de mim. As minhas filhas, que hoje nutrim um amor muito grande, poderão não me esquecer. Mas quando a minha esposa começar um novo relacionamento, elas vão direcionar a atenção, o amor para essas pessoas. Se eu morrer na rua, um tiro, eu serei somente mais uma estatística, onde eles vão lá e vão fazer a anotação. Os irmãos estão entendendo? Então, eu não sou essa grande pessoa que eu acho que eu sou, não. Dentro dessa igreja, logo vai vir um pastor, vai pregar muito melhor do que eu, vai conduzir muito melhor do que eu. Você poderá se lembrar, às vezes, 5 anos, 10 anos, daqui a pouco vai ser só uma lembrança de um dia, pastor. Porque, irmãos, eu sou extremamente descartável. Eu sou descartável. Você é uma pessoa descartável.
Nós somos descartáveis. Agora existe um ser que não nos descarta. Aleluia. Um ser que nos faz valiosos e valorosos. E quem é esse ser? É Deus. Josué, só estamos falando dele porque Deus estava na vida dele. Se Deus não estivesse, sequer nós lembraríamos desse homem. A vida dele que tinha passado acabou. Mas é a presença, é a pessoa de Deus que nos valoriza. É a pessoa dele que nos torna tão singulares. É a pessoa dele que nos traz real e devido valor. Os irmãos estão entendendo? No mundo somos descartáveis. Para a sociedade somos descartáveis. Você acha que naquele emprego que você faz tanto para aquele emprego que você é tão insubstituível? Não! Amanhã sai lá, amanhã tem outra pessoa ocupando a sua cadeira, ocupando a sua máquina, fazendo o que você faz. Você está entendendo, irmãos? Só existe um ser. E desses 7 bilhões de pessoas, o nosso Deus, Ele conhece a todos. Não, Ele não só conhece no sentido de criação, Ele conhece no sentido de comunhão. Só que o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele não só nos conhece, como Ele também nos ouve. Ele nos ouve. E se eu chegar aqui nessa igreja, dobrar o joelho e não falar nada, Deus ouve o que eu estou pensando. Deus sabe o que eu estou sentindo. Você está entendendo? Se eu chegar na minha casa hoje sentar diante da minha esposa, ela vai começar a olhar para mim e falar assim: o que você está pensando? Aconteceu alguma coisa com você, você está calado demais. O que está acontecendo com você? Porque ela não ouve o que eu penso e não sabe o que eu sinto. Mas o teu Deus sabe o que você pensa e sabe o que você sente. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Esses 7 bilhões de pessoas. Deus, nosso Deus, sabe quem somos, sabe o que pensamos, sabe o que sentimos, sabe o que desejamos, e Ele nos dá o devido valor, e Ele nos chamou para um propósito singular, superior. Mas para que Ele possa realizar as maravilhas dele, Ele quer que eu e você sejamos uma vida santificada e consagrada. Porque esse homem, no meio de milhares de soldados, somente um pega uma capa, esconde aquela capa. Mas esse pecado de um indivíduo contaminou todo o exército. E quantas pessoas morreram por causa do pecado de um homem? Quantas pessoas morreram por causa do pecado de um homem? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Aqui o Senhor Deus fala para Josué: santifica. Viva uma vida santa, pura, ilibada. Viva uma vida santificada. Vive uma vida segundo a vontade de Deus, porque o Senhor fará coisas maravilhosas através de vós. Aleluia! No final do ano passado, desculpa, final do ano passado não, antes do nosso congresso, nós nos reunimos aqui e nós começamos uma consagração. Como foi o nosso congresso, irmãos? Coisa maravilhosa, Deus falando, Deus presente, Deus curando, o avivamento. Por quê? Porque nós nos purificamos, nós nos santificamos, nós nos consagramos, nós pagamos o preço da comunhão. Passou o nosso congresso, o propósito, o objetivo principal, nós deixamos para lá. Então nós não viemos aqui com a assiduidade que nós estamos vindo, nós deixamos de orar coletivamente quando nós estávamos orando, nós deixamos de nos consagrar porque nós não tínhamos um propósito que nós, como nós tínhamos a graça, e aquela presença que era algo tão vivo, real dentro do nosso meio, parece que foi se dissipando, parece que foi se afastando. Aí a gente chega na igreja hoje, parece que o culto está cansado, parece que o pastor não está com tanta unção, parece que Deus não está tão presente. Não é que Deus não está tão presente, Deus continua o mesmo. Eu e você que estamos mais ausentes da presença dele, eu e você que estamos cada vez mais ausentes da comunhão com ele, mas voltamos a buscá-lo, aleluia, em oração contínua, individual e coletiva, e o poder dele vai se tornar real, não somente em mim, mas em todos nós. As pessoas vão passar pela porta e vão desejar entrar aqui, porque eles sentirão que Deus estará no nosso meio. Aleluia. Irmãos, nosso Deus quer fazer maravilhas em nós, conosco, através de nós. Mas para isso é necessário que todos nós assumamos a responsabilidade de orar, de consagrar, de santificar, nos comprometermos com o reino dele. Você verá que Deus continuará fazendo maravilhas no meio de nós. Josué, o Jordão retrocedeu. Que coisa fantástica, né, irmãos?
O Jordão retrocedeu. Ou o Jordão deixou de correr as águas. Imagina aquela barreira de águas. E o povo passando, os meninos olhando, nossa, que coisa extraordinária. E o texto diz o seguinte, que era época de chuva. Então as águas já haviam avançado as laterais do ribeiro, a beira do ribeiro. E o milagre então foi maior. Aleluia. Ou seja, o nosso Deus quer. Irmãos, a Bíblia não está desatualizada. Ela não perdeu a validade e as suas promessas continuam reais. Você entendeu o que eu disse para você? A Bíblia não está desatualizada. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia não perdeu a validade. As promessas de Deus ainda são as mesmas. E uma das promessas dele está em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se ele é o mesmo ontem, aleluia, nós lembramos, olhamos para o passado, lembramos o que ele fez. E o que ele fez no passado? Curou, sarou, libertou. Você se lembra de Atos dos Apóstolos, quando ele foi assunto aos céus, a Bíblia diz que, aleluia, os discípulos que andaram com ele tinham tanta unção e graça, que aonde os discípulos chegavam, milagres e maravilhas aconteciam, Pedro, a sombra de Pedro, curava enfermos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, os lenços de Paulo expulsavam demônios, curavam enfermos. Tudo por causa não da unção de Paulo ou da unção de Pedro, mas a unção de Jesus que estava sobre esses homens. Essa unção não perdeu valor, não perdeu a validade. Aleluia. A unção ainda é a mesma. Mas eu e você precisamos nos consagrar. Eu e você precisamos nos colocar na posição necessária que Deus quer que eu e você sejamos. Oh, glória a Deus. Aleluia. E quando eu falo nós, estou dizendo eu estou dizendo porque a nossa vida é tão corrida ultimamente, eu já falei isso aqui algumas vezes, hoje novamente, a nossa vida é tão corrida que acordamos, os senhores já vão trabalhar, trabalho o dia inteiro, o serviço é exaustivo, cansativo, chega cansado, ora pouco no trabalho, ora pouco quando chega na igreja, vai dormir exausto, acorda de madrugada, 4 horas da manhã, a mesma labuta, a mesma rotina diária, e o tempo do serviço vai roubando a nossa comunhão com Deus. O cansaço do trabalho vai tirando as nossas energias de buscar a Deus. E então oramos cada vez menos, jejuamos cada vez menos, lemos cada vez menos a palavra, e somos cada vez menos na presença de Deus, embora Deus, aleluia, continue o mesmo, está conosco continuamente. Quero finalizar essa palavra falando algo rapidinho para os irmãos. Ontem, essa semana, eu peguei alguma das minhas anotações e eu peguei um caderno antigo, muito antigo. E eu acho que eu tive esse caderno, quando eu aceitei Jesus, eu peguei aquele caderno. Irmãos, eu tinha muita vontade de ler a palavra, de ler livros, eu não tinha dinheiro. Então, algumas pessoas que tinham livros, eu ia pedir os livros para as pessoas. E as pessoas me davam os livros, eu lia os livros e eu anotava tudo que daquele livro. Quase tudo que estava no livro, eu anotava naquele caderno. E está um monte de anotação. Uma das coisas que estava anotada, foi na capa de uma Bíblia, até a minha filha olhou e falou: papai, o que está escrito aqui? Eu disse para ela: lá está escrito o seguinte: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas mais importante do que o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó é o Abraão ser de Deus, o Jacó ser de Deus e o Isaac ser de Deus. A minha filha disse: papai, eu não entendi. Eu disse: eu vou explicar para você. Deus, ele é de Abraão, ele é de Isaac, ele é de Jacó. Mas de Abraão é de Deus? É fácil dizer: não, Deus é o meu Deus, mas eu sou de Deus. Eu vivo para Deus. Eu sirvo a Deus de verdade. Eu ando com Deus. Porque uma coisa é eu falar que Deus está na minha vida. Agora, eu estou na vida de Deus. Porque ter Deus na vida é muito simples. Só no momento do aperto. O traficante também fala que tem Deus. Na hora que vai fazer o assalto, ele faz o nome do pai e do filho. Ele se benziou. Nenhum bandido vai fazer o roubo, o assalto, o sequestro. A maioria deles se benze porque eles acreditam que Deus vai protegê-los nesse propósito maligno. Mas eles acreditam. Mas eles são de Deus? Não. O que eles vão fazer? Coisas ruins. Irmãos, Deus é na sua vida. Agora você pertence a Deus. Quer que as maravilhas de Deus aconteçam na sua vida? Passe a pertencer mais a Deus. Se coloque de pé neste momento, eu quero orar com você, precisante.
Glória a Deus. O nosso Deus ainda é o mesmo. O nosso Deus ainda fala, o nosso Deus ainda ouve, o nosso Deus ainda age, o nosso Deus ainda realiza coisas extraordinárias. O nosso Deus ainda cura enfermos, o nosso Deus ainda liberta pessoas de todas as possessões. Não existe enfermidade para Deus que Deus não possa curar. O câncer para os médicos não tem cura, para o nosso Deus há cura, porque o nosso Deus pode fazê-lo. Meu amado irmão, mas é necessário que você venhamos nos consagrar, nos colocando na posição que Deus quer que nós estejamos, para que o poder dele flua através de mim e de você. Senhor Deus, eu continuo acreditando que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer. Querido Jesus, aleluia, o poder é do Senhor, a unção é do Senhor, a autoridade é do Senhor, a graça é do Senhor. É o Senhor que faz o que faz, quando faz, segundo a sua vontade. Aqui a Josué, o Senhor disse, aleluia, que no outro dia maravilhas iriam acontecer, mas o Senhor, aleluia, pediu para que o povo se consagrasse, para que o povo se santificasse, para que o povo se purificasse, para que o povo, ó Deus, aleluia, vivesse uma vida segundo os padrões que o Senhor exigia que eles estivessem, Senhor. Meu Deus, eu acredito que o Senhor quer fazer coisas maravilhosas. Eu acredito que o Senhor quer, Senhor Deus, aleluia, agir de forma sobrenatural nessa terra, e que o Senhor conta conosco. Aleluia, o poder do Senhor ainda é o mesmo, a unção é a mesma, mas cabe a mim, Senhor Deus, e a todos os irmãos que se encontram aqui nessa noite, tomar uma decisão, Senhor Deus, e se comprometer com o Senhor, vivendo segundo a tua palavra, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para que o poder do Senhor flua, Senhor Deus, em mim, para que o poder do Senhor flua, Senhor Deus, aleluia, na vida desse homem e dessa mulher, em nome do Senhor Jesus.